Bom dia, meus caros, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre os 4 tipos de solo onde uma semente pode ser plantada e qual é o resultado de cada uma delas. E eu queria que você identificasse em qual solo você se encontra. É claro que hoje o vídeo está sendo baseado na palavra de hoje, né? Estava fazendo minhas orações hoje e eu sempre leio a liturgia diária e a palavra hoje é de Marcos 4:1, onde nosso Senhor Jesus Cristo, hoje vai ser um vídeo um pouco mais teológico, por que não? Um pouco mais espiritual, mas eu queria puxar para um campo muito prático aqui, isso aqui vai te ajudar, pode ter certeza. O que que acontece? A palavra de hoje é tão boa que nosso Senhor ele fala em uma maneira simbólica e depois ainda traduz para que a gente não tenha dúvida mesmo, né. Então ele fala: "Ó, na dúvida já vou deixar aqui tudo traduzido o que eu quero dizer, para que ninguém se perca". Eu queria que você identificasse isso aqui, porque ele fala sobre as possibilidades de semeadura e qual é o resultado de cada uma delas. E por que isso aqui é muito importante? Porque ele nos traz, basicamente, um guia das coisas que nós precisamos ter cuidado se nós queremos gerar bons frutos. Vocês se lembram que ontem eu falei sobre o trabalho, né? E a importância de trabalhar bem, com atenção, com foco, de uma maneira que dignifica a nossa natureza humana, de uma maneira até sagrada, uma maneira que a gente possa sacralizar a nossa vida através do trabalho. Ok. Hoje eu vou te falar as coisas que você tem que tomar cuidado para conseguir fazer isso, tá? Então eu considero isso aqui um vídeo muito importante. O que que ele fala para nós? Que existem 4 terrenos que a semente pode encontrar. O primeiro é a semente que cai pelo caminho. Nós vamos entrar em cada uma delas, eu vou falando e já vamos entrando. A primeira é a semente que cai pelo caminho e um passarinho a pega, ou seja, ela nem penetra o solo. Perceba o seguinte, quando ele vai traduzir isso, como eu falei, nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz o que significa isso. Ele diz que é quando o Satanás ele rouba a palavra do homem, né? Ele fala que a semente é a palavra. Na verdade, é o encontro da verdade, a gente pode colocar aqui também como um trabalho bem feito, se a gente quiser, por que não? Várias coisas a gente pode usar aqui como uma analogia para essa semente. E tem alguma coisa que rouba a semente. Então ela nem chega a entrar no solo. Então ela não tem nem chance de gerar frutos. É como aquela pessoa que escuta algo que é verdadeiro, é importante, entra num ouvido e sai no outro. Quer dizer, ela não encontra uma permanência, ela não encontra onde fincar as suas raízes. É aquela pessoa que está vivendo de qualquer maneira, nem pensa sobre a vida, nem pensa em melhorar, trabalha de qualquer forma. Eu me recordo que eu fiz uma espécie de uma mentoria para uma empresa, né, que estava precisando bastante, e eu falei com cada um dos funcionários, eram 50 funcionários. E tinha um que ele comentou comigo: "Cara, eu tô feliz onde eu tô, não tenho nenhuma vontade de melhorar". Ele fazia um trabalho de reposição de estoque, assim, e eu só não quero sair de onde eu tô. Eu quero permanecer exatamente onde eu tô, não quero melhorar, mas também tenho muito medo de piorar. Então eu quero só ficar aqui. E você percebe que isso é o solo que não nem penetra a semente, a pessoa que não quer melhorar, ela não quer ouvir, ela não quer colocar as suas ideias em contraste com a realidade, ela não quer saber de nada. Ela quer só viver, só existir, da maneira que dá. Dane-se, você entende? Essa é a pessoa que é facilmente manipulável por Satanás, né? Uma pessoa que sempre, quando eu digo Satanás, eu não tenho religião, tá bom. Perceba que é a pessoa que ela se torna um mero escravo da própria vida, das demandas da vida, das coisas. É uma pessoa que está vivendo no piloto automático, como uma marionete do acaso. Você consegue entender? Ela não usa, eu falo muito para você sobre ser humano, né? Ela não usa seu aspecto humano de criar, porque o ser humano tem força causal, né? O ser humano ele consegue criar coisas. Eu consigo falar com vocês porque um ser humano criou a internet, criou um computador, isso não existia. Então nós criamos várias coisas. E esse homem ele não quer criar, ele quer viver do jeito que dá. E ele vai se tornando uma marionete na mão de pessoas que criam, no fundo, né? Então esse é o solo que não penetra semente. É o piloto automático, é o homem apático. Nem dá para ser chamado de homem ainda, na verdade. Aí nós temos o solo pedregoso, o solo que ele não é fértil ainda, ele tem muitas pedras. E nesse solo,
quando a semente entra nele, ela até consegue brotar e brota rapidamente, mas ela não consegue criar raízes. Então, o primeiro sol forte que vem, essa planta seca e morre. O que acontece aqui? Nem dá tempo de dar frutos, né? Nosso Senhor, ele coloca isso aqui como as tribulações. Então, é o homem que ele recebe a palavra, ele consegue entender a verdade, ele está buscando, ele quer trabalhar bem. Só que ele ainda não quer o suficiente. Então, quando aparece uma dificuldade, aparece, por exemplo, o cara que entra na vida de religião e ele começa a rezar o terço, mas aí alguém tira onda com ele, ele fica com vergonha e para. Você consegue entender? É o cara que quer agir melhor, ele quer acordar mais cedo, mas amigos dele começam a dar risada da cara dele ou encontra alguma dificuldade, né? Qualquer tipo de problema que ele encontre relacionado àquela coisa que ele quer melhorar é o suficiente para fazer ele desistir. Então a semente ela até consegue penetrar no solo, até consegue gerar ali um pequeno broto. Mas quando vem a intempérie, né, vem o sol, vem a chuva muito forte, leva, arrasta aquela planta embora. Não dá tempo de ter frutos. Então aqui é necessário ter um fortalecimento, né? Quando eu estou buscando a verdade e eu percebo que algo deve ser feito, é se manter fiel a isso. É se manter fiel a isso, independente do que vão falar ou pensar de mim. Querer a honra do mundo e querer também servir, né? Não serviremos a dois senhores ao mesmo tempo. Então, querer servir a verdade, a algo sobrenatural, e querer servir também aos homens ou ao dinheiro, ou seja o que for, não vai dar certo. Então, é necessário servir a um só mestre, né? Então, se você quer servir a verdade, você vai ter que lutar contra querer a honra do mundo, querer a glória do mundo, querer ser aceito por todo mundo, querer agradar todo mundo. É impossível fazer isso. E também a lidar com dificuldades que vão aparecer no caminho. Eu sempre falo, né? Vocês sabem que eu sou católico e falo aqui com muitos católicos. Eu acho que a nossa religião ela é resumida em pega a tua cruz e me segue. Então, se você quer seguir nosso Senhor, mas não quer carregar uma cruz, não vai dar certo. Então é necessário estar preparado para intempéries. Não significa querer sofrer, não é nada disso, mas é estar preparado para as coisas que a vida vai mandar, os desafios, os problemas, seja o que for. Nós precisamos estar fortalecidos em corpo, mente e espírito para poder lidar com esses dilemas. Beleza? Até aqui tudo bem, né? Qual então que é o terceiro solo? É o solo espinhoso. Na verdade, aqui entram as honras do mundo, né? O solo pedregoso é mais com as tribulações, é mais essa coisa das dificuldades. Então precisa se fortalecer. Agora o solo espinhoso é o quê? É o solo que entra a semente na terra, ela vai crescer, mas aí é um vale de espinhos, e os espinhos sufocam a planta, ela também morre. E o que é isso? É querer a honra do mundo. Desculpa, pessoal, recebi uma ligação aqui, acabei tendo que fazer um corte, que era uma ligação importante. Mas eu parei no terreno espinhoso, e aí sufoca a planta. E aí o que é isso? É querer as honras do mundo. É querer agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Acabou que eu adiantei esse terreno, né? Não dá pra fazer isso, não dá pra querer, e é horrível isso aqui. Eu tenho até um vídeo no YouTube muito antigo, acho que o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube foi sobre isso, sobre querer agradar as pessoas e querer ser benquisto, e não dá pra querer servir dois senhores ao mesmo tempo. Uma vez que nós escolhemos servir a verdade, nós nos tornamos, de certa maneira, escravos da verdade. Nós nos tornamos guerreiros da verdade. E nós temos que nos satisfazer de estar servindo a verdade. Por quê? Se todo mundo está caminhando em direção ao abismo, eu não posso cair no abismo sendo que eu estou vendo ele só para fazer parte da boiada, só para querer ser bem visto. É muito melhor ser chamado de maluco pelos malucos, pelos verdadeiros malucos, do que querer ser aceito e cair no manicômio junto com eles. Então, é necessário vencer essa necessidade da conquista do mundo, né? E realmente lutar por essa verdade. No fundo é isso, tá bom? Tá fazendo sentido, pessoal? Qualquer coisa coloca aqui nos comentários. E o quarto solo é o solo fértil. É o solo que dá 100 frutos para uma semente. Então isso aqui é o quê? É o cara que está alinhado. É o cara que está forte. É o cara que não tem medo. Ou melhor, ele age apesar do medo, de acordo com aquilo que ele acredita ser o certo. Ele não quer conquistar a honra do mundo. Ele não quer ser bem visto pelas pessoas.
Ele quer ser bem visto por Deus. Ele quer agir da maneira mais correta possível. Ele quer ser melhor. Não é que ele seja perfeito, entende? O solo fértil não é o homem perfeito, isso não existe. Só Jesus Cristo foi perfeito. Mas é buscar, dentro das minhas circunstâncias, imitar esse modelo de perfeição o maximamente possível. Você entende? Com humildade, desenvolvendo as virtudes. Então isso é o solo fértil, é o solo que consegue produzir. E quantos homens já conseguiram fazer isso? E um exemplo, né? Hoje é um dia de uma memória de Santo Agostinho. Santo Tomás de Aquino. Que grande homem foi Santo Tomás de Aquino. Olha os frutos que ele deixou, olha a Suma Teológica. Hoje a base do meu trabalho, antropologia, base de estudo sobre virtude, sobre até o estudo sobre Deus, eu me baseio muito em Santo Tomás. Os frutos que ele deixou, um homem íntegro, um homem que tinha um solo fértil, um homem que não tinha um solo que é tomado pelo pássaro, que não é pedregoso, que não é espinhoso. E quantos outros milhares de homens que deixaram grandes frutos para a própria humanidade, que convertem corações. Por quê? Porque tem um solo fértil. E que nós possamos seguir esses exemplos, começando por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o exemplo perfeito, mas também dos homens que se aproximaram disso como submodelos, né? Que nós possamos imitar isso. Que nós possamos nos tornar um solo fértil para poder gerar frutos. E aqui eu deixo uma reflexão para você. Eu quero que você imagine o dia que você morrer e você vai para o juízo final, onde você vai ter que entregar os seus frutos. Perceba que isso é o juízo final. É o momento de olhar para Deus e falar: Senhor, com o que me destes, foi isso que produzi, foi isso que consegui gerar. E você imagine chegar nesse momento de mãos vazias. O que você fez com tudo que eu te dei? Nada. E desperdicei tudo. Puta merda, cara. Isso, ó, me arrepio, bicho. Isso aqui é um dos temores que o homem tem que ter. Chegar diante de Deus e ter frutos para lhe entregar. Então, que nós sejamos solo fértil, solo onde a semente cai e possa gerar bens. E o que é isso, cara? É gerar bens para as pessoas. É se tornar uma pessoa que consegue, através da força das suas mãos, gerar valor para a humanidade, ser fiel à verdade. Isso é o que eu desejo para cada um de vocês que assistem esses vídeos. E, claro, né? É o que eu rezo todo dia para a minha vida, para os meus pacientes e tudo mais. Uma notícia muito boa. E esse vídeo é o primeiro que eu vou falar disso. Estamos lançando um produto, cara, algo muito bacana, que vai ser uma comunidade para jovens adultos, né? Tanto mulheres quanto homens, principalmente católicos, porque nós vamos trazer essa roupagem de como construir uma vida de santidade. Depois eu trago mais sobre o nome e tudo mais, mas eu quero resgatar essa gurizada que está perdida. Eu quero ajudar e eu acredito que eu consiga comunicar muito bem com vocês. Por quê? Porque eu também não sou um velho, né? Um velho, como é que se fala? Um caretão. Então eu consigo... E eu passei por muita coisa que vocês passam. Eu já tive muitos vícios que nós vamos conversar muito sobre isso. E eu vou trazer um pouco mais sobre como que vai funcionar isso. Nós vamos lançar isso em mais ou menos uns 50 dias. Então se preparem. E vai ser muito legal. Vão ter encontros semanais, vão ter algumas coisas gravadas assim para vocês assistirem. E vai ajudar muito vocês porque vai ser uma formação integral do ser humano, sabe? Não vai ser algo só ajuda num ponto. Vocês precisam de uma formação integral de como serem homens de verdade, homens e mulheres de verdade. Beleza? Então se você tem interesse, comenta aqui embaixo para eu saber. E nos encontramos amanhã. Um forte abraço, pessoal. Fiquem com Deus.